Bom, pessoal, olha o Pastor Raul aqui com mais um Little Drops. Vamos bater um papo aqui. Nós vamos continuar vendo o que? Atos 10. Eu já comecei há uns dias atrás, peguei verso aí no meio, mas agora nós vamos estudar Atos 10 direitinho, bonitinho aqui para vocês. Então vamos lá. Nós vimos quem era Cornélio no último episódio. Nós vimos o quê? Primeiro, onde ele estava, que ele estava em Cesareia. Quando a gente imagina essa passagem, a gente imagina Pedro indo num local onde o que mandava, onde o que importava era o quê? Era a cultura judaica. Então ali o que mandava era a cultura judaica, o sacerdote via pela rua, mandava e desmandava na vida de todo mundo. Só que a gente viu que Cesareia era uma cidade diferente. Por ela ser o portão de entrada ali para o Oriente Médio, o que acontecia com ela? Ela era a sede do governo ali, porque o governador morava ali. A gente viu que ela era dominada pela cultura romana ou pela cultura helenística. Isso que a gente chama de greco-romanismo, né? Uma cultura greco-romana que prevalecia. E os hebreus, a cultura judaica, a cultura hebreia, era uma minoria. Olha só, então era um lugar difícil, era um lugar gentio, era um lugar pagão, certo? Porque muitos não entendem como que Herodes não seguia a fé judaica. Olha as coisas que a gente ouvia falar de Herodes, né? Muitos não entendem, mas olha ali o que acontecia com Cesareia, por exemplo. Então nós entendemos o que era Cesareia. Depois nós entendemos quem era o Cornélio, entendeu? De onde ele vinha, que tipo de soldado ele era. A gente viu que ele não era um homem como outro qualquer, como qualquer um, mas ele era um homem que foi voluntário para vir defender os interesses de quem? De Deus? Não, de Roma, na terra ocupada. Entendeu? Ali na Palestina, nos domínios romanos. Então a gente viu que não é qualquer um, que não é um bobo e muito menos um menino. A gente está vendo que é um militar e político treinado, a gente viu. E que mesmo assim, o que Deus fez? Usou ele como exemplo. Por quê? Porque alguém falou da palavra de Deus para ele. Alguém ensinou. A palavra fala que... Agora a gente vai entrar no verso 2, que a gente viu o verso 1, a gente viu quem era. Agora vamos ver o verso 2. Ele e toda a sua família eram o quê? Piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Tá certo? Esse era o Cornélio. Ele era um homem, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, ou seja, procuravam seguir a palavra de Deus, mesmo na posição que eles estavam. Então eles foram alcançados. Alguém ensinou os 10 mandamentos para ele, certo? Então aqui não está falando que depois que o anjo apareceu para ele, é que ele ficou temente a Deus. Não, ele já era temente a Deus. Então alguém falou para ele. Então a gente aprende com isso que nós temos que buscar, por mais absurdo que seja o local que a gente vai buscar. Ou seja, buscar o perdido. A gente tem que ir e pregar a palavra de Deus. Esse é o ensinamento que nós tiramos na primeira parte, tá? E agora, na segunda, a gente vai ver a questão da piedade. O que é isso? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. No decorrer da sua carreira militar, Cornélio havia se inteirado da religião judaica e havia abraçado como alguém temente a Deus. Olha só, ele abraçou a religião judaica, mas a gente tem que entender como que os gentios tratavam a religião judaica. Tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, ele era alguém temente a Deus. Ele não era um judeu, tá bom? Ele era um romano, ele era um gentil, ele não era um judeu, mas ele era temente a Deus, ele cria no Senhor, ele cria nos 10 mandamentos. Isso quer dizer que ele frequentava os cultos dos sábados na sinagoga, observava o sábado, ou seja, ele guardava o sábado como dia do descanso, cumpria as leis judaicas de restrições alimentares, dava generosamente contribuições materiais para aliviar as necessidades dos pobres e orava diariamente em determinados horários. Mas ele não concordava com o quê? Com a circuncisão e o batismo, e não oferecia os sacrifícios que tinham que ser oferecidos pelos judeus. Desse modo, ele seguiu o exemplo de inúmeros gentios
que adoravam a Deus, mas não eram admitidos na comunidade judaica. Ou seja, ele cultuava a Deus, ele era um homem piedoso, ele era um homem preocupado com as coisas de Deus, até certo ponto. A gente vê aqui que esse homem, que nesse momento, ele é um homem que conhece a palavra de Deus e faz como pode. Porque os planos de Deus na vida dele não era que ele fosse um judeu, que ele se circuncidasse, que ele desse sacrifícios, mas o plano da vida do Senhor era usar Cornélio como um exemplo. Então ele era um homem temente a Deus, mas ele não se prendia aos rituais judaicos. Olha que coisa interessante. Ele era piedoso e temia a Deus junto com os de sua casa. O oficial, ele não considerava sua religião um assunto pessoal. Olha só, ele tinha a noção do quê? De que a sua religião não era algo que ele deveria guardar para ele. E pessoal, nós estamos vendo, como nós estudamos a vida de Jairo, nós estamos vendo que era um homem de posição, que era um homem que veio com uma turma, entendeu? Vamos comparar eles, lógico, guardando o devido grau, a SS nazista. A SS era um grupo de soldados dentro do exército alemão que eram fanáticos. Essa era a função do regimento italiano. Eram fanáticos que vieram para defender os interesses de Roma a qualquer custo. Então olha o tipo de homem que é. Então você imagina o quanto ele arriscou colocando a vida dele a serviço do Senhor, seguindo os preceitos judaicos, seguindo a Deus e mais, proferindo a sua fé. Porque ele não considerava a religião que ele seguia como algo particular, como algo só dele. Ele via a religião como algo que ele tinha que viver e ensinar aos outros. Um grande exemplo que nós podemos ter. Nós vemos pessoas que, se bobear no trabalho dessas pessoas, ninguém sabe que ele é cristão, porque ele é igualzinho aos que estão trabalhando lá, o ímpio que trabalha lá, o gentio que está trabalhando lá. Já Cornélio não, ele não se importou com a sua posição e ele nem teve uma filha à beira da morte, porque como nós estudamos Jairo, digamos assim, ele teve aquele empurrão, ele teve que ir, porque a sua filha estava à beira da morte. Agora Cornélio não. Cornélio entendeu a palavra de Deus, ele entendeu o que os 10 mandamentos colocava e ele viu que esse Deus era bom. E por isso ele colocou até mesmo a sua posição em perigo, porque ele era piedoso e ele não considerava a sua religião um assunto pessoal. Lembrando que nós poderíamos aí já ver que os cristãos já eram incômodos. Então, podemos dizer aí que a perseguição já estava rolando, que os cristãos já eram monitorados, já não eram bem vistos. E mesmo assim, ele arriscou o pescoço. E onde a gente vê que ele considerava a sua religião um assunto pessoal. Porque aqui a palavra, o verso 2 diz, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ele era o chefe da família, então através dele a família se tornou piedosa. E se você olhar no verso 7, o verso 7 fala assim, ó: depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares. Olha que coisa interessante. Então, ele foi influência não apenas para a sua família, mas para os seus servos também, para aqueles que trabalhavam na sua casa, mas familiarizou-os de sua residência com as verdades espirituais. Com efeito, pelo menos um de seus soldados era conhecido como um homem piedoso, como eu li no verso 7. Cornélio procurava viver em harmonia com o quê? Com os 10 mandamentos. E ao observá-los, expressava seu amor por Deus. Lucas escreve que Cornélio orava fielmente a Deus, expressava sua preocupação amorosa pelos pobres e provia generosamente para a satisfação das necessidades deles. Ele cuidava do menos favorecido. Ele entendia que a sua posição abastada, ela, assim como toda a sua vida, ela servia para quê? Para a obra de Deus. Então ele entendeu que a prosperidade servia para, enquanto ele próspero, ele ajudasse quem não tinha condições, para quando ele não tivesse condições, alguém com condições o ajudasse. Não é um toma lá da cá, mas é como funcionam as coisas de Deus. Deus tem plano para tudo. E o plano dele não é ficar fazendo a vontade de filho mimado. Os planos de Deus são que a sua obra, que os seus filhos
Façam a sua obra, tragam as pessoas para o Evangelho, para que as pessoas conheçam o Evangelho da salvação. Não para que seus filhos tenham luxo por luxo, mas para que os seus filhos possam viver a sua palavra, o seu refrigério, a sua cura da perdição da morte eterna. Entendem? Cornélio tinha uma fé genuína no Deus de Israel. Tinha conhecimento verdadeiro dos preceitos, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus até então. Ele conhecia a vontade de Deus porque ele estudou a fé judaica. Ele entrou em contato, ele participava dos cultos na sinagoga, ele guardava o sábado, ele conhecia os preceitos. E aguardava o quê? A vinda do Messias. Ele tinha a esperança da vinda do Messias. Sem as virtudes que Lucas menciona, Cornélio não poderia ter se tornado um crente. Em suma, ele estava pronto para ouvir o Evangelho e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqui mais um toque, pessoal, para a nossa evangelização, para o nosso ID. A gente vê o quê? Cornélio tinha uma vida, o quê? Uma vida regrada. Ele tinha uma vida na vontade do Senhor, procurava colocar em prática os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus tocou o coração dele e ele começou a ter contato com as coisas de Deus lá atrás, com os judeus. Ele aprendeu a palavra de Deus e isso despertou nele o quê? A ansiedade pela vinda do Messias. Então, o que acontece? Ele foi preparado. Então, pastor, eu falo de Jesus para as pessoas, mas nenhum deles se converte. Você planta a semente hoje, faz parte desse preparo que os judeus fizeram para Cornélio, para que Cornélio realmente viesse se converter e receber o Espírito Santo lá na frente. Então nós temos que entender que a nossa função é o quê? Realizar esse preparo. Fazer parte como um tijolinho na construção da vida cristã de alguém. Então nós devemos falar de Cristo para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Quer no trabalho, quer na escola, quer onde nós estivermos. E Deus vai fazer desabrochar, se for a vontade dele, lógico, vai fazer desabrochar a vida cristã dessa pessoa. Então a nossa função é ir e ensinar. Porque cada pessoa que fala de Cristo para alguém é um tijolinho colocado naquele muro, no muro do encontro com Deus, no muro da palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar, é isso que o nosso Little Drops, que de Little não está tendo nada, né? Tá ficando bem compridinho, eu quero deixar para vocês aqui no verso 2, tá? Porque no verso 3 a gente vai entrar na questão do anjo que veio falar com Cornélio e a gente vai entender toda essa situação, como funcionou, amém? Então é isso. Pessoal, cada vez que a gente vai e evangeliza alguém, fala de Cristo para alguém, o que acontece? Cada vez que a gente coloca a palavra de Deus na frente de alguém, é um tijolinho que a gente coloca naquele trabalho. O Senhor não colocou aquela pessoa à toa na nossa frente para que nós falássemos de Cristo. Mesmo se aquela pessoa nunca viesse se converter, muitas vezes colocou aquilo na nossa frente para o nosso treinamento, para que nós cada vez mais venhamos desenvolver o nosso evangelismo, para cada vez mais a gente venha melhorar. A mensagem que eu continuo deixando para vocês: não deixe de falar. Não deixe de anunciar. Amém? Então esse foi o Little Drops de hoje, que de Little não está tendo nada. Eu vou mudar o nome para Big Drops, mas tudo bem, né? Ou de enxurrada logo de uma vez. E é isso, pessoal. Pessoal, não se esqueça que nós aqui do Nascido de Novo, nós somos um canal conservador, um canal cristão e um canal conservador. Então, nesse ponto, as redes sociais não são nossas fãs. Então, eles não notificam sempre você que é nosso inscrito. E quando eles não fazem isso, você não sabe que veio vídeo novo. Tá gostando dessa série de Atos 10? Ótimo! Então, aqui na descrição tem um link onde você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Clica lá e segue a gente em todas as redes sociais. Tem até nosso podcast, que são nossas mensagens de áudio. Tem as redes sociais conservadoras. Tá tudo bonitinho aí. Segue a gente em todas essas redes sociais. As que você não faz parte, se cadastra. Porque aí, pelo menos uma dessas redes sociais vai fazer o quê? Vai notificar vocês com as novidades do Nascido de Novo e você não vai perder conteúdo nenhum. Outra coisa, nessa página que vai abrir, vocês clicando no link vai abrir essa página, vocês encontram também o link para baixar nossos e-books gratuitos e encontra o link do nosso seminário teológico para conhecer o nosso curso de teologia. Amém? Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.